Cristianismo puro e simples, C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples, livro 1. O certo e o errado como chaves para a compreensão do sentido do universo. Capítulo 1. A lei da natureza humana. Todo mundo já viu pessoas discutindo. Às vezes a discussão soa engraçada, em outras apenas desagradável. Como quer que soe, acredito que podemos aprender algo muito importante ouvindo os tipos de coisa que elas dizem. Dizem, por exemplo: você gostaria que fizessem o mesmo com você? Desculpe, esse banco é meu. Eu sentei aqui primeiro. Deixe-o em paz, que ele não lhe está fazendo nada de mal. Por que você teve que entrar na frente? Dê-me um pedaço laranja, pois eu lhe dei um pedaço da minha. Poxa, você prometeu. Essas coisas são ditas todos os dias por pessoas cultas e incultas, por adultos e crianças. O que me interessa em todos esses comentários é que o homem que as faz não está apenas expressando o quanto lhe desagrada o comportamento do seu interlocutor. Está também fazendo apelo a um padrão de comportamento que o outro deveria conhecer. E esse outro raramente responde: ao inferno com o padrão. Quase sempre tenta provar que a sua atitude não infringiu esse padrão, ou que se infringiu, ele tinha uma desculpa muito especial para agir assim. Alega uma razão especial, em seu caso particular, para não ceder o lugar à pessoa que ocupou o banco primeiro, ou alega que a situação era muito diferente quando ele ganhou aquele gomo de laranja. Ou, ainda, que um fato novo o desobriga de cumprir o prometido. Está claro que os envolvidos na discussão conhecem uma lei ou regra de conduta leal, de comportamento digno ou moral, ou como quer que o queiramos chamar, com a qual afetivamente concordam. E eles conhecem essa lei. Se não conhecessem, talvez lutassem como animais ferozes, mas não poderiam discutir no sentido humano dessa palavra. A intenção da discussão é mostrar que o outro está errado. Não haveria sentido em demonstrá-lo se você e ele não tivessem algum tipo de consenso sobre o que é certo e o que é errado. Da mesma forma que não haveria sentido em marcar a falta de um jogador de futebol sem que houvesse uma concordância prévia sobre as regras do jogo. Ora, essa lei ou regra de certo ou de errado é a chamada de lei natural. Hoje em dia, quando falamos das leis naturais, quase sempre nos referimos a coisas como gravitação, a hereditariedade ou as leis da química. Porém, quando os pensadores passados chamavam a lei do certo e do errado de lei natural, estava implícito que se tratava da lei da natureza humana. A ideia era a seguinte: assim como os corpos são regidos pela lei da gravitação e os organismos pelas leis da biologia, assim também a criatura chamada homem possui uma lei própria. Com a grande diferença de que os corpos não são livres para escolher se vão obedecer à lei da gravitação ou não, ao passo que o homem pode escolher entre obedecer ou desobedecer à lei da natureza humana. Examinemos a questão sobre outro prisma. Todo homem está continuamente sujeito a diversos conjuntos de leis, mas apenas ele é livre para desobedecer. Enquanto o corpo ele é regido pela gravitação e não pode desobedecê-la, se ficar suspenso no ar, sem apoio, fatalmente cairá como cairia uma pedra, enquanto o organismo está sujeito a diversas leis biológicas, as quais, como os animais, não podem desobedecer. Em outras palavras, o homem não pode desobedecer às leis que tem em comum com os outros seres, mas a lei própria da natureza humana, a lei que não é compartilhada nem pelos animais, nem pelos vegetais, nem pelos seres inorgânicos, a esta lei o ser humano pode desobedecer se assim quiser. Essa era a chamada da lei natural, porque as pessoas pensavam que todos as conheciam naturalmente e não precisavam que outros a ensinassem. Isso, evidentemente, não significa que não se pudesse encontrar aqui e ali um indivíduo que a ignorasse, assim como existem indivíduos daltônicos ou desafinados. Considerando a raça humana em geral, no entanto, as pessoas pensavam que a ideia humana de comportamento digno ou decente era óbvia para todos. E acredito que essa pessoa tinha razão. E assim não fosse, as coisas que fazemos a respeito da guerra não teriam sentido nenhum. Se o certo não for uma entidade real, que os nazistas, lá no fundo, conhecem tão bem quanto nós e têm o dever de praticar, qual o sentido de dizer que o inimigo está errado? Se eles não têm nenhuma noção daquilo que chamamos de certo, talvez tivéssemos de combatê-los do mesmo jeito, mas não poderíamos culpá-los pelas suas ações. Da mesma forma que não podemos culpar um homem por ter nascido com os cabelos loiros ou castanhos.
Sei que certas pessoas afirmam que a ideia de uma lei natural, ou lei de dignidade do comportamento, conhecida de todos os homens, não tem fundamento. Porque as diversas civilizações e os povos das diversas épocas tiveram doutrinas morais muito diferentes. Mas isso não é verdade. É certo que existem diferenças entre as doutrinas morais de diversos povos, mas elas nunca chegam a constituir algo que se assemelhasse a uma diferença total. Se alguém se der o trabalho de comparar os ensinamentos morais dos antigos egípcios, dos babilônicos, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficará surpreso, isso sim, com o imenso grau de semelhança que eles têm entre si e também com nossos próprios ensinamentos morais. Reuni alguns desses dados concordantes no apêndice que escrevi para um outro livro chamado The Abolition of Man, A Abolição do Homem. Porém, para os fins que agora temos em vista, basta perguntar ao leitor como seria uma moralidade totalmente diferente da que conhecemos. Imagina um país que admirasse aqueles que fogem do campo de batalha, ou em que um homem se orgulhasse de trair as pessoas que mais lhe fizeram bem. O leitor poderia igualmente imaginar um país em que 2 e 2 são 5. Os povos discordam a respeito de quem são as pessoas a quem você deve ser altruísta, sua família, seus compatriotas ou todo o gênero humano. Mas sempre concordam em que você não deve colocar a si mesmo em primeiro lugar. O egoísmo nunca foi admirado. Os homens divergem quanto ao número de esposas que podiam ter, ser 1 ou 4, mas sempre concordam em que você não pode simplesmente ter qualquer mulher que lhe apetece. O mais extraordinário, porém, é que sempre que encontramos um homem afirmar que não acredita na existência de certo e errado, vemos logo em seguida esse mesmo homem mudar de opinião. Ele pode não cumprir a palavra que lhe deu, mas se você fizer a mesma coisa, ele dirá, não é justo, antes que você possa dizer, Cristóvão Colombo. Um país pode dizer que os tratados de nada valem, porém, no momento seguinte, porá sua causa a perder afirmando que o tratado específico que pretende romper não é um tratado justo. Se os tratados de nada valem, se não existe um certo e um errado, em outras palavras, se não existe uma lei natural, qual a diferença entre um tratado justo e um injusto? Será que agindo assim eles não deixariam o rabo à mostra e demonstrariam que digam o que disserem, conhece a lei natural tanto quanto qualquer outra pessoa? Parece, portanto, que se nos resta aceitar a existência de um certo e um errado. As pessoas podem, volta e meia, se enganar a respeito deles, da mesma forma que às vezes erram numa soma, mas a existência de ambos não depende de gostos pessoais ou de opiniões, da mesma forma que um cálculo errado não invalida a tabuada. Se concordamos com essas premissas, posso passar a seguinte: nenhum de nós realmente segue à risca a lei natural. Se existe uma exceção entre os leitores, me desculpe. Será mais proveitoso que essa pessoa leia outro livro, pois de nada que vou falar lhe diz respeito. Feita a ressalva, volto aos leitores comuns. Espero que vocês não se irritem com o que eu vou dizer. Não estou fazendo uma pregação, e Deus sabe que não pretendo ser melhor do que ninguém. Só estou tentando chamar a atenção para um fato, ou de que, neste ano, neste mês, ou com maior probabilidade, hoje mesmo, todos nós deixamos de praticar a conduta que gostaríamos que os outros tivessem em relação a nós. Podemos apresentar 1001 desculpas por termos agido assim. Você se impacientou com as crianças porque estavam cansados, não foi muito correto naquela questão do dinheiro, questão que já quase fugiu da memória, porque estava com problemas financeiros e aquilo que prometeu para fulano ou ciclano, nunca teria prometido se soubesse que estaria ocupado nos últimos dias. Quanto ao seu modo de tratar a esposa, ou o marido, a irmã ou o irmão, se eu soubesse o quanto eles são irritantes, não me surpreenderia, afinal de contas, quem sou eu para me intrometer? Não sou diferente. Ou seja, nem sempre consigo cumprir a lei natural, e quando alguém me adverte que a descumpri, me vem à cabeça um rosário de desculpas que dá várias voltas ao redor do pescoço. A pergunta que devemos fazer não é se essas desculpas são boas ou más. O que importa é que eles dão prova de que nossa profunda crença na lei natural, quer tenhamos consciência de acreditarmos nela, quer não. Se não acreditássemos na boa conduta, por que a ânsia de encontrar justificativas para qualquer deslize? A verdade é que acreditamos a tal ponto na decência e na dignidade e sentimos com tanta força a pressão da soberania da lei que não temos coragem de encarar o fato de que a transgredimos. Logo,
Tentamos transferir para os outros a responsabilidade pela transgressão. Perceba que é só para o mau comportamento que nos damos ao trabalho de encontrar tantas explicações. São somente as fraquezas que procuramos justificar pelo cansaço, pela preocupação ou pela fome. Nossas boas qualidades atribuímos a nós mesmos. São essas, pois, as duas ideias centrais que pretendo expor. Primeiro, de que os seres humanos em todas as regiões da Terra possuem a singular noção de que devem comportar-se de uma certa maneira, e por mais que tentem, não conseguem se livrar dessa noção. Segundo, que na prática não se comportam dessa maneira. Os homens conhecem a lei natural e transgridem-na. Esses dois fatos são o fundamento de todo pensamento claro a respeito de nós mesmos e do universo